Olá, como descobrir a sua vocação, a sua missão do mundo? Como a sua trajetória ou daquele que está ao lado pode te dar alguma sugestão de como transformar as relações humanas? Afinal, o que viemos fazer nessa terra de passagem? Um Câmara Livre, para você que está acostumado toda semana sobre essas trajetórias e recortes sobre a vida, está neste momento conversando com Paulo Henrique Lucas. Ele nasceu em Rio Preto, passou pela farmácia, teve um grande período relacionado à tua vida profissional nesta área e hoje está aqui para conversar conosco sobre os processos e relações humanas através do papel do coach. Paulo, obrigado por sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Qual a memória afetiva da sua infância? O que lhe vem nesse período, de qualquer fato ou momento, que lhe gravou por alguma razão até hoje na sua percepção de vida? A minha memória afetiva principal é da minha mãe, né, com a gente criança. Meu pai, ele era policial militar e ele fazia muitos cursos em São Paulo. Então minha mãe ficava com a gente sozinho e naquela época minha mãe, ela fez uma super proteção porque meu pai prendia bandidos. Então existiam ameaças frequentes de vão pegar o seu filho, tudo. Então a minha mãe, ela tinha medo de tomar banho deixando a gente na sala sozinho. Em virtude disso, uma super proteção, um amor de mãe que me marca muito até hoje. Ao conversar sobre recorte de trajetórias de vida a partir da sua, nós estamos aqui nessa missão pública, na verdade, sugerindo para as outras pessoas que elas olhem ao seu redor, através dessa nossa refração, talvez, de pensamentos, de conversações aqui, para que elas façam sozinhas, se é que é possível, o seu próprio processo, aspas, de coach, a partir do nosso bate-papo. Pensando nisso, eu pensei num tema inicial para a gente conversar. Qual o conceito de disciplina para você, olhando para os pais, porque a questão do militar está pronto, aí a questão da proteção do sentido de segurança está pronto, olhando para o universo daqueles que você ajuda do lado de cá como coach? É muito interessante sua pergunta. No militarismo existe uma disciplina violenta e punições, inclusive. Então o sistema é muito rígido. Então ele acaba direcionando as pessoas para ir para aquele caminho das regras e se você não seguir as regras, automaticamente você é punido. E as punições chegam à prisão dentro da própria corporação. Então existe aquele regime todo de você fazer saudações, então existe toda uma rigidez com relação a tudo isso daí. E essa parte sentimental acaba ficando em segundo plano. Eu lembro que o meu pai, ele era um policial militar diferenciado. Eu falo que o meu pai é uma pessoa iluminada. O meu pai, desde que ele começou, ele dava cursos voluntários dentro da corporação para ajudar a salvar casamentos de amigos policiais que, em virtude das noites e dos plantões, acabavam tendo conflitos familiares. Então, o meu pai conseguiu puxar a humanização e o amor para dentro de um sistema tão rígido. Trazendo isso para o coaching é uma mudança comportamental que você tem que ter disciplina. E é uma mudança comportamental aqui e agora, porém com acolhimento, com amor, respeitando e honrando a sua dor, o seu time. Você conversou aqui comigo antes de gravar que num determinado momento, ou olhando para o seu próprio tempo, se eu entendi direito, você já percebeu desde cedo que estava embutido em você, ainda que inconscientemente, essa missão de aliviar, ou de cuidar, ou de humanizar as pessoas, se relacionar com elas, para entender o que está acontecendo com elas. Isso tem sentido numa definição muito simbólica do coach, do seu papel atual? Muito, muito, muito. Eu acredito muito e hoje eu trabalho isso com meus clientes. Para a gente ter felicidade plena, né, e absoluta, a gente precisa entender que nós estamos fazendo a nossa missão de vida. E qual que é o nosso papel aqui nessa vida para contribuir para a melhoria e crescimento das pessoas na amplitude da palavra. Minha mãe fala que desde pequenininho eu dizia que eu queria aliviar a dor da humanidade. Eu falava essa frase desde muito pequenininho, sem ter consciência até do que é dor e humanidade. E eu cresci muito com isso. E sempre eu fui uma criança muito afetiva. Eu puxei esse lado dos meus pais e eu me preocupava. Eu era aquela criança que eu dava o meu brinquedo para o meu amiguinho da escola que não tinha brinquedo. Eu dava a minha bolacha. Então, esse lado da contribuição, do assistencialismo é muito forte em mim.
Me doía ver as diferenças sociais, me doía ver amigos meus que não tinham oportunidades e outras pessoas que tinham muito mais oportunidade. E de alguma maneira eu queria acabar resolvendo esse problema do mundo. Você só estudou em escola pública? Sempre. E isso, não só pela descrição da trajetória, te trouxe necessariamente uma série de elementos que servem para esse nosso outro recorte. As pessoas, ou uma boa parte delas, procuram ajuda porque estão sem referências. Outras estão sem afeto, não têm atenção, o mundo ao redor dela está disperso. Tem algum sentido para você, pessoal, o fato dessa trajetória, sabendo que era para tirar do pouco daquela quase realidade imposta pelas condições de sobrevivência da época, lhe forjaram para esse momento agora, lhe prepararam de alguma forma para o que você está fazendo? Eu acredito piamente que tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida nos leva a algum aprendizado. Seja ele uma situação positiva ou um momento difícil, uma situação turbulenta, de sofrimento na vida, tudo, para mim, tudo tem ambivalência das coisas. E eu agradeço muito a Deus por eu ter tido todas as oportunidades que eu tive, tanto na infância, com os pais, com essa experiência de uma família humilde, porque tudo isso ajudou a eu ter esse olhar para com o outro. E ajudou realmente eu me preocupar com o outro e, de alguma forma, pensar em algo que eu pudesse contribuir para que a vida do outro fosse melhor, mesmo que fosse momentaneamente, com uma simples bolacha ou com uma simples conversa. Então, eu sempre eu tinha muito forte a comunicação em mim. Eu era, segundo meus tios, o pessoal da época, o tagarela da família. Conversava muito, tal. Só que eu me apegava sempre fazendo coisas relacionadas a essa questão de dificuldade e de dor. É impressionante que eu me lembro assim que eu tinha amigos na minha fase infantil que tiveram câncer, que tiveram algumas doenças assim um pouco difíceis, e todos os meus amiguinhos não interagiam com aquela criança. Eu era a única que ia na casa dela brincar com ela. Então ela sentia aquele isolamento e isso me incomodava. Então eu comecei a perceber desde cedo essas situações que me causavam incômodo e de alguma maneira eu queria ajudar e contribuir nisso. Se você estivesse na mecatrônica, na biologia, na engenharia, na economia, no jornalismo, certamente essas suas vocações iriam se despertar por alguma razão. Mas na tua realidade da fração do tempo daquele período, o menino jovem precisou escolher o que tinha próximo de si. Isso, de certa forma, explica a opção pela farmácia naquele instante? Sim, não tem a menor dúvida. Porque dentro do meu conhecimento e crença na época, eu associava aliviar a dor, né, trabalhar em alguma coisa relacionada à saúde. Medicamento nada mais é do que uma terapêutica que alivia a dor diretamente, um remédio, um analgésico. Então, em virtude das minhas condições financeiras e da realidade que eu não poderia estudar fora, eu acabei fazendo, e se é que existe coincidência, exatamente no ano que eu terminei o terceiro colegial, me abre na cidade uma unidade da Unip com um curso da área da saúde que era farmácia. Agora pergunto para o coach, então, no novo recorte. As pessoas precisam de remédio ou de atenção, Paulo? Sem sombra de dúvida, de atenção. Aliás, a minha felicidade foi gigantesca. E eu tenho certeza que eu contribuí, tenho a consciência muito tranquila de toda a contribuição que eu fiz no segmento farmacêutico no meu período de atuação, que me ajuda até hoje, porque hoje eu pego no meu consultório pessoas que usam um monte de medicamentos e eu tenho mestrado e doutorado em cima de farmacologia. Então tudo isso me ajuda, inclusive, a entender como aquela droga está agindo e como que eu vou trabalhar na parte emocional. Porém, a minha maior frustração como farmacêutico é o fato de a gente muitas vezes utilizar a medicação na consequência e não na causa. Então, isso que faltava em mim. Qual é a sua visão sobre o que a medicina chama e a psicologia chama de doenças psicossomáticas? A minha percepção, e é o que eu acredito piamente, inclusive cientificamente, hoje 85, 90% das doenças que nós chamamos físicas, que são realmente sintomatizadas, elas provêm de origem emocional. As pessoas estão adoecendo pela alma, então? Sim.
Hoje é tão fantástico essa pergunta sua. Eu tenho no consultório clientes que estão fazendo tratamento oncológico há alguns anos. E esse tratamento não tem um sucesso em termos de cessar a metástase, que é a continuidade dessas células irem se proliferando e pegando outros órgãos e tecidos. E hoje eu posso te dizer, como case vivo, que quando você faz um processo de coach bem elaborado e você destrava essa pessoa e ela entende o porquê que ela tem a doença, ela é capaz a nível cerebral de cessar. E nós temos casos de colegas médicos que falam, não sei explicar. Seu caso era um caso que jamais você teria cura. E você está com os PET scan todos negativando, 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 e nunca mais essa pessoa tem câncer. Então o câncer, ele pode também ser produzido por nós, por um distúrbio, um desequilíbrio emocional, uma crença, alguma coisa, uma autopunição, uma sabotagem, em alguns momentos difíceis, e da forma como você acha que a vida fez com que você sofresse, mas ele também pode ser autocurado por você mesmo. Você potencializou pela sua trajetória que nos contou aqui, todos os caminhos possíveis da área de farmacologia, de química, de laboratório, mas sobretudo nos caminhos da humanização, nos lugares onde o seu mundo circulava ao teu redor, na questão do hospital psiquiátrico, filantrópico, lá em São José do Rio Preto, ou mesmo na cooperativa médica, no trabalho direto com as outras relações. Para discutir, inclusive, com o ser humano em outro estágio da estratificação social, quais eram os fundamentos de uma questão, por que dar isso e aquele remédio. Mas eu vou tirar essa refração do tempo para chegar no Paulo Lucas Coaching aqui. Esse tempo, de alguma forma, já estava ali treinando para você estar coach hoje? Na época eu não tinha essa consciência. Hoje eu tenho a plena consciência que sim. Eu acredito que a vida foi me dando oportunidades para ir despertando a sementinha que já existia dentro de mim. E hoje eu agradeço muito porque todas essas oportunidades fazem todo um sentido para mim chegar e para mim me construir como coach hoje. Como um coach que realmente cuida de vidas, porque é muito sério você ter uma pessoa sobre o seu comando de treinamento, porque o coach nada mais é do que um treinamento. Então você vai treinar essa pessoa para ela ser a melhor versão que ela pode ser, enquanto pai, enquanto profissional, enquanto filho, enquanto um cidadão da sociedade. O que essa pessoa tem como missão e objetivos de vida, o que ela está focando com a vida dela, por que está acontecendo essas angústias, sintomatizando essas doenças. Tudo isso a gente chama no coach de uma roda da vida. Essa roda da vida a gente tabula e a gente identifica quais que são ali os pilares que estão em desequilíbrios. E a gente atua nesses pilares para que a sua roda volte a girar e você poder ter felicidade, plenitude e paz, que é o famoso sucesso com felicidade. Na minha cabeça de leigo, e estou aqui fazendo o papel de moderador exatamente para imaginar quem está conversando conosco do outro lado, embora não possa diretamente fazer pergunta, eu me imagino que o coach, ele não só é visivelmente multidisciplinar, como ele precisa ter uma série de habilidades em mais de uma área necessariamente, senão ele não consegue fazer as amarrações de todos esses elos. Tem sentido? Muito. Por isso que a área de coach é uma área muito aberta. Então você vai ter desde coach que trabalha com a parte educacional, coach que trabalha... Eu sou um coach que eu tenho já pela minha formação, pela minha vivência, por tudo que a vida contribuiu comigo, esse conhecimento muito forte, emocional e farmacológico. Então hoje, a minha base de trabalho, eu sou um coach com um nicho de saúde emocional. Então eu trabalho em cima disso, eu ajudo as pessoas a realmente resolver esses problemas emocionais e se libertar de doenças e crenças que estão fazendo ela caminhar para uma trajetória de insucesso. Se você usou a questão de doenças emocionais, inevitavelmente já veio um outro insight na minha questão, que o ser humano tem muito medo. Aliás, eu falo cantando isso no dia a dia não por acaso, mas não por causa do canto em si. É para ver se esse cara consegue abrir uma tramelinha da porta e tentar olhar para as suas distorções, as questões, inclusive intergeracionais, que estão dentro de si. O coaching lida com
essas portas, lida com o sofrimento que às vezes até a pessoa não sabe que está ali latente? Sem sombra de dúvida. Aliás, é o nosso foco principal. É muito comum um cliente, que a gente chama de coach, cair para a gente num processo de coaching. Inicialmente ele vem com uma queixa, que é isso que ele acredita ou pensa que está provocando o sofrimento dele. E quando você vai fazer o processo, o buraco é bem mais embaixo. Então a gente vai nessa base, a gente vai entender que hoje ele está tendo alguma dificuldade ou um sofrimento no casamento dele ou na relação com os filhos, mas a mãe dele teve essa dificuldade com ele, então nós vamos entender isso e destravar. Muitas vezes ele nem conversa com essa mãe, então nós temos alguns exercícios de dramatização que ele, se ele não consegue conversar pessoalmente, ele vai escrever uma carta ou um vídeo e ele vai pedir perdão, porque o coach trabalha muito com perdão, gratidão, reconhecimento e amor. São os 4 pilares. Se eu trabalho com perdão, gratidão, reconhecimento, estou escrevendo. E amor, o A e o M e o O e o R, simples assim, se escreve junto. Eu preciso abrir mão de uma série de coisas internas, sobretudo eu tentar olhar para o meu próprio espelho. Sem sombra de dúvida, né? Aliás, o maior desafio do ser humano é fazer essa viagem interior, porque as pessoas buscam a felicidade no exterior. É muito comum eu pegar experiências de cases que falam para mim: eu quero que você me ajuda a atingir tal objetivo no serviço ou na empresa, para mim conseguir o meu barco, a minha casa de praia, tudo. Porque aí eu vou ser muito feliz, Paulo. Eu falo, olha, nós podemos até traçar um planejamento de coach, porque coach é mudança comportamental, aqui agora nós vamos fazer planejamento sim, com data, horário, meta. Quem não sabe que caminho quer seguir, qualquer caminho serve. Então a gente vai direcionar tudo isso. Porém, vamos começar a ser feliz hoje com o que você tem e aprender a valorizar as coisas que você tem. E aí planejar aquilo que você acredita que para você é importante para contribuir nessa felicidade. Paulo, eu posso usar o coaching para tratamentos oncológicos, uma área que você esteve muito próximo? Sim, inclusive a semana que vem eu vou estar dentro de uma clínica oncológica trabalhando com 25 pacientes que estão em processo de quimioterapia e nós vamos estar ali ministrando uma palestra para mostrar para eles a importância de como eles devem se manter a nível cerebral, a nível de pensamento, durante o tratamento todo e principalmente no momento que eles estão fazendo a infusão venosa do tratamento quimioterápico. É meio drástico para mim como jornalista imaginar, mesmo que eu fosse para o ceticismo, de que a medicina, por exemplo, por uma série de razões, aqui não vou ficar falando da balela da indústria, das patentes, enfim, do mercado comercial, da questão de drogas no Brasil e no mundo, mas de que você está injetando químicos, droga na veia do sujeito, quando você deveria estar cuidando da alma. Então, por que não existe coaching nos hospitais, nas clínicas? O coaching no Brasil ainda é uma profissão não regulamentada que está começando a engatinhar, não é nem andar, é engatinhar. Apesar de existir profissionais renomados, profissionais que já fazem trabalhos belíssimos, ainda é comum no meu dia a dia, na sociedade, na rua, no supermercado, você está conversando com alguém, o que você faz da vida profissionalmente? Eu sou coach. A pessoa fala, hã? Então as pessoas ainda, muitas, não têm o menor conhecimento da existência da profissão e do que um coach efetivamente faz com a vida das pessoas e como que ele transforma essas vidas. Então existe um desconhecimento. Isso daí contribui com que o Brasil esteja, né, na condição de um país ainda em subdesenvolvimento, não aplicando como se aplica lá fora. Hoje, quem tem acesso ao coach? Hoje, sem sombra de dúvida, uma celebridade, uma pessoa que está fazendo um planejamento de carreira, um empresário, pessoas que estão com problemas emocionais, passaram por médicos. Hoje a gente já tem encaminhamento de médico para o coach. Mas uma pessoa mais simples, que não tem esse conhecimento, que o emocional está correlacionando com tudo isso, muitas vezes fica buscando só na terapêutica farmacológica a solução para tudo. Viver em coletivo, viver em sociedade é viver com diferenças e nem sempre o ser humano está pronto ou aberto para viver com diferenças.
lhe faz sentido, fico sempre usando um termo raiz no nosso recorte, de que os empresários deveriam pensar nesse tipo de treinamento para os seus ambientes coletivos? Não tenha a menor dúvida disso. Até porque nós, quando estamos no papel de um empresário, fazendo uma liderança, para mim um empresário nada mais é do que um grande comandante do navio. Ele precisa entender quais são as habilidades que já são fortes e latentes em cada um dos seus colaboradores e quais são as dificuldades, porque muitas vezes ele não está atingindo o resultado desejado porque ele está com jogadores em posições erradas. Então, pequenas alterações que ele poderia fazer ali, ele poderia ter muito mais resultado nesse trabalho conjunto, entendendo não só das habilidades como pontos falhos, mas também do emocional de cada um desses colaboradores, porque hoje nós sabemos, os grandes administradores sabem que não existe mais essa balela. Eu chego com o meu problema pessoal, particular, familiar e eu deixo no portão da empresa e eu entro para trabalhar. Nós somos um ser humano único. Os meus problemas pessoais podem interferir no meu trabalho e vice-versa. Do meu trabalho eu posso levar para a família. Então, o empresário que passa por um processo de coaching, é muito comum a gente receber convites para fazer consultoria, tudo. Fala, olha, antes de eu fazer qualquer diagnóstico, uma anamnese na sua empresa, eu gostaria de fazer um processo de coaching com você. Porque eu preciso entender e ajudar ele a entender a magnitude dele ser empresário e quantas vidas estão sob o comando dele. Não só nos processos, como também as famílias que dependem diretamente dessa renda. A partir daí, a gente entra na empresa para poder realmente ter um sentido melhor. É esperado que uma parcela dos profissionais ou das pessoas que lhe procurem por interesse de querer o treinamento, lhe digam, por exemplo, uma frase talvez fatal, e se não o for, fique à vontade para corrigir. Olha, eu quero ganhar dinheiro. Me ensine a ganhar dinheiro. E aí você tem, por exemplo, na internet, hoje, um tema de uma palestra, sucesso sem felicidade é fracasso. O que você diz para esse sujeito? Então, eu digo para ele que ele pode e eu vou ajudar ele a ganhar dinheiro, porque o coach tem como programar isso. Por exemplo, nós chegamos ao ponto de entrar no marketing pessoal. Me vem na cabeça agora um case que eu estou acompanhando de um advogado. Então, esse advogado, ele não tinha uma vestimenta adequada para o público e o nicho mercadológico que ele gostaria de atuar. Então, ele estava frequentando lugares errados, fazendo estratégias erradas e estava atingindo clientes errados que não era o que ele desejava. Então, nós fizemos todo um reposicionamento de tudo isso, começando pelo marketing pessoal dele, depois estruturando o escritório dele, mudando de bairro, fazendo fachada. Claro que eu não vou fazer a parte de arquitetura, eu vou chamar os profissionais para reformar tudo e tal, mas eu vou ser o mentor que eu vou mostrando para ele tudo o que ele tem que fazer de reforma interior e exterior e quais as estratégias que ele tem que fazer, que público que ele tem que frequentar, que clube que ele tem que frequentar, que feira e supermercado que ele tem que estar, para ele poder estar divulgando o trabalho dele, que é o nicho que ele almeja para a carreira dele. Beleza. Uma vez que a gente faz tudo isso, com planejamento, datas, processos, o coach ele é bem detalhista nisso daí. Ele vai atingir o faturamento que ele me colocou ali como objetivo. E aí, com isso, atingindo o faturamento, ele atinge felicidade, que é o tema da palestra? Não necessariamente. Porque aí, talvez, quando ele atinge esse faturamento, ele começa a ter outras responsabilidades ou surgir outros interesses que, inclusive, a nova vida socioeconômica proporciona para ele, e ele pode se distanciar de coisas importantes dele com ele mesmo e dele com o laço familiar e com o comprometimento com a sociedade. E quando você se perde com tudo isso, você começa, e é muito comum isso, você começa a sentir um vazio interior que se somatiza para ansiedade, que é uma ansiedade acelerada, se somatiza para pânico e qualquer outro tipo de doença emocional, psoríase, depressão e por aí afora. Quando você perde esse eixo, embora você tenha já atingido o ponto financeiro. Paulo, a vida é feita de escolhas. Paulo Henrique Lucas, o que você está fazendo aqui? Olha, eu estou aqui hoje fazendo a minha missão de vida, que é realmente transformar a vida de pessoas, ajudando elas a ter mais cor nos olhos,
que a vida faça mais sentido, que a vida possa ser aproveitada, que a gente possa aproveitar desde o sol, no momento que está 40 graus, uma vez que lugares britânicos onde nem existe muito sol durante o ano, 60% da população é depressiva. A gente tem o sol, vivemos num país tropical e muitas vezes não valorizamos o sol que nós temos. E também saber valorizar a chuva, o vento, o frio. Então, a gente se antenar para viver os momentos da vida. O coach é aquela pessoa que ele mostra para você não só os focos e trajetórias que você quer atingir, nós vamos contribuir para te direcionar em treinamento. Mas, principalmente, até lá, viva os momentos do agora, da melhor forma possível. Até porque eu não sei quanto tempo você tem de vida e em que momento, de repente, você faz essa passagem. Paulo Henrique Lucas, toda a imagem no espelho refletida tem um pedaço de quem o concebeu. Onde você se vê, Manuel? Nossa, eu me vejo em muito. Eu me vejo desde o sorriso, eu me vejo no olhar dele e principalmente esse lado do meu pai muito simples. Meu pai, eu me lembro que desde pequeno ele dizia para nós frases do tipo assim: somos uma família humilde, simples. Filho, a única coisa que eu posso te dar é o meu sobrenome. Eu não vou poder te dar nada material, de te deixar herança e uma série de outras coisas. Eu gostaria que você vivesse uma vida respeitando as diferenças e respeitando todo aquele que cruzar o seu caminho. E dentro do possível, que você acolhesse as pessoas com amor e ajudasse ouvindo elas. Se você trilhar esse caminho, eu tenho certeza que você vai honrar esse sobrenome muito bem. Isso eu aprendi do meu pai, que era analfabeto, ele dizia, né? Então, e ele me mostrava aquele lado das pessoas que fizeram qualquer tipo aí de transgressão e foram parar no sistema prisionário. Então, quanto que é triste esse sofrimento e esse lado. Então, ele falava para mim, você precisa guiar o caminho do bem. O caminho realmente, e na concepção do meu pai, o caminho do bem não é só uma questão de você ser honesto. Para o meu pai, o caminho do bem é, além de você ser honesto e respeitar as pessoas, tudo só faz sentido se tiver contribuição. Tudo só faz sentido se cada conhecimento que eu tenho, eu passe. Ah, mas eu vou passar por um outro coach que vai ser meu concorrente? Ele não vai ser meu concorrente. O sol nasceu para todo mundo. Que eu passe para ele esse conhecimento, essa pesquisa, isso que eu vejo diferença que eu estou aplicando no meu consultório, para que ele multiplique com os clientes dele, porque nós precisamos levar o bem para que nunca pare, que seja uma corrente que invada o mundo e realmente essa corrente vá se manifestando de uma forma muito bonita e fazendo a diferença na vida das pessoas. Paulo Henrique Lucas, qual a sua referência em rosa? Ah, minha mãe é a superproteção. Minha mãe, sem sombra de dúvida, o que mais ficou nela guardado é a superproteção. Minha mãe foi daquele tipo que o berço estava no quarto, que ela fazia questão dela trocar todas as fraldas, dela fazer todos os cuidados diários desde bebê e muito presente como mãe. Minha mãe não teve estudo. Minha mãe não foi uma pessoa que teve acesso à grande cultura, mas a minha mãe, dentro do conhecimento dela, ela mostrava o amor num simples bolo de chocolate que ela fazia, num simples arroz com tempero que só ela sabia fazer e sempre dizendo para nós, aconteça o que acontecer, eu sempre estarei do seu lado, do lado de vocês, para o que vocês precisarem. Então isso é muito forte da minha mãe. Paulo Henrique Lucas, obrigado por ter vindo fazer esse recorte de vida conosco e, através disso, na proposta do Câmara Livre, transferir para as pessoas um pouco de informação sobre o mundo ao nosso redor e sobre nossas vivências, para que elas, quem sabe, eventualmente, possam absorver um pouco e olhar também para os seus planos de vida. Afinal, todos queremos ser felizes. Com certeza. Eu costumo dizer, a nossa realidade e o nosso objetivo de vida deveria ser esse, ser feliz. E no meu conceito, você só consegue ser feliz à medida que você olha ao lado e você contribui para que todos ao seu redor sejam felizes. Eu que agradeço. Se tiver alguma questão que eu não falei, que eu não perguntei, que você quis falar e você não falou, fique à vontade. Eu
Eu acho que você foi muito feliz em tudo que você conduziu e só esclarecendo mesmo, né, essa questão do coaching, é uma profissão nova, é algo que está aí desde um coach, por exemplo, um coach financeiro, eu não pego isso, não tem a ver com a humanização, com o Paulo, com o emocional, né? Então eu não vou fazer milhões de contas na sua empresa para você mudar coisas, isso não. Agora, você tem do coach financeiro ao coach que cuida do emocional das pessoas. Então é importante que quem entenda que está perdido na vida, que não está feliz, se o nosso objetivo é ser feliz, que está faltando tempero, cor na sua vida, que busque, né, ajuda de algum profissional para que se encontre. Não deixe a vida passar, porque as pesquisas nos mostram que a maior dor é quando você está na sentença de morte e as suas últimas palavras são: eu me arrependi de não ter feito isso, isso, isso e isso. E normalmente as pesquisas mostram que não são bens materiais, são coisas relacionadas à contribuição na vida de pessoas que foram importantes para ela, ou dizer coisas que não foram ditas, como quanto eu amo você, o quanto eu sou grato por você existir na minha vida. Então, esses são os principais queixas que um paciente à beira da morte diz antes de fazer a passagem, que tem tudo a ver com o sentido do coaching. Então, vamos viver o hoje da melhor forma possível. Muito obrigado. O Câmara Livre de hoje conversou com Paulo Henrique Lucas. Toda semana, neste horário, nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Até o nosso próximo Recorte de Vida.